online, mas tinha um encontro presencial para cada módulo. Então acho que foi bem bacana, bem produtivo esse tipo de ação. E os primeiros passos do Drupal, né? Como que funciona ele? O Drupal atualmente está na versão 8. E sinceramente aqui na UFA a gente não instalou ainda, não está conhecendo a versão 8. Por quê? A gente está com grandes projetos na versão 7 e a gente tem um prazo muito curto para lançar eles. Então se a gente fosse mudar de versão e conhecer, ia impactar no tempo do projeto. Então a gente está entregando primeiro os Drupal versão 7 para depois conhecer o 8. Mas o 8 mudou muita coisa, mudou toda a arquitetura ali do CMS. Existe ainda a versão 7, que é a que a gente usa atualmente, e a versão 6. A versão 8 foi disponibilizada em novembro do ano passado, mas é uma versão que ficou em desenvolvimento pela comunidade durante mais de 3 ou 4 anos, que a comunidade espera a saída desse Drupal 8. E basicamente ele trabalha assim, em camadas. Tem a camada de dados, né, e é conhecido como Node. O Drupal, cada página é um Node. Tem a camada de módulos, a camada de blocos e menus, a camada de usuários e permissões e a camada de template, que são os temas que a gente utiliza. Então, basicamente, são essas 5 partes principais, mas tem muito mais que isso. Alguns conteúdos são nativos, por exemplo, artigos, página básica, post de blog, página de livro, fórum. Isso aqui são tipos de conteúdo que já vem nativo dele. Mas se você estiver fazendo um sistema, você cria um tipo de conteúdo específico. Por exemplo, eu preciso gerenciar o cadastro de pessoas da equipe do setor. Então você cria um tipo de conteúdo chamado pessoa, por exemplo. Ou eu preciso gerenciar serviços. Cria o tipo de conteúdo serviços, com os vários campos lá dentro. Aqui estão algumas versões lá no site que vocês vão encontrar. Então, se vocês forem conhecer, acho legal conhecer a partir da versão 8 já. E aqui alguns conceitos principais, por exemplo, um conceito bem essencial dele é o Node. Nativamente, toda página que você cria no Drupal sai com esse endereço aqui, /node/ o ID da página que foi criada. Mas aí a gente tem o URL alternativa que mascara esse endereço ali. Mas esse conceito de Node é muito forte no Drupal. Então o Node é a página que a gente está criando ali. Ele trabalha com um conceito bem interessante de view. A view eu costumo fazer relação dela, analogia com banco de dados, como se fosse fazer um select. Então a view é como se você fosse fazer um select, mas você faz ele visualmente. Então você seleciona lá visualmente o que você quer trazer, quais são os critérios, como você quer exibir. Então é como se fosse fazer um select no banco de dados. Então esse aqui é o conceito de view. Por exemplo, eu quero listar todas as pessoas do setor tal. Então você faz uma view para fazer isso. Ele trabalha com taxonomia, que é o cadastramento de vocabulários próprios ali, que é bem interessante até para interoperabilidade. A questão de módulo. Tem módulos que são nativos, tem módulos que são da comunidade Drupal, que estão disponibilizados no site, e tem módulos que você mesmo pode fazer. Por exemplo, aqui a gente já fez um módulo para colocar a barra do governo federal, que todo site tem que ter. Aqui a gente trabalha por regiões, cada tema tem a sua região de bloco, ou você pode fazer seu próprio tema e as regiões, mas aqui é onde você posiciona os itens na tela, é demarcado por regiões. E com Bootstrap isso aqui facilitou muito, isso aqui é um print de um site que não usa Bootstrap. Então temas, também tem uma infinidade de temas já cadastrado lá no portal drupal.org, mas se você quiser desenvolver um tema, você pode também. Aqui está um link para primeiros passos, que depois eu vou disponibilizar, essa apresentação, guia de instalação, documentação. Então quem quiser aí dar os primeiros passos, tem como pegar essa apresentação e conseguir já tentar alguma coisa no Drupal. Então basicamente é isso aqui. Eu não sei se tem tempo, tem 5 ou 10 minutos ainda. Que eu ia mostrar aqui algum site, né, ao vivo. Bom, como que funciona ele? É bem simples. Aqui eu já estou logado nesses sites. Um deles aqui é o Portal Comunica e o outro é o do Restaurante Universitário. Aqui é uma view. Aquilo que eu estava comentando da view, do select, é feito nessa tela aqui.
Então nessa tela é como se fosse um select na base de dados, mas a gente faz visualmente isso aqui. Então a gente seleciona o que quer trazer, como que quer exibir. Então aqui no caso é uma view de JSON, porque é um dado que é exportado e que é exibido no aplicativo mobile depois. Então aqui no site do RU está cadastrado o cardápio da semana, por exemplo. E essa view JSON é responsável por exportar esse cardápio para o aplicativo mobile consumir os dados e exibir no aplicativo. Então aqui está um recurso bem bacana que ele possibilita. Aqui é aquele portal Comunica, que é o portal de notícia. Então já estou logado nele, aqui é a lista de notícias, por exemplo. Se eu quero editar essa view, quero mudar os critérios de exibição, é só clicar aqui em Edit View. E, por exemplo, eu quero trazer as notícias por ordem de data, ou quero trazer em ordem aleatória, postar as 10 últimas notícias, mas só tem espaço para 5 e fica ali aleatório randomicamente. Então é algo bem simples de mexer, eu penso que a complexidade dele é que é um pouco mais difícil. Por quê? É muita configuração, às vezes você está fazendo uma coisa que você precisa de uma configuração específica que está em outro lugar que você nem imagina. Então, para trabalhar nele, na verdade, no que está exposto aqui é mais configuração do que programação. Então, você tem que configurar em muitos lugares ali o que você quer exibir. E dá para fazer programação também, validação com PHP e uma série de outros recursos. Bom, basicamente é isso aí que eu queria trazer para vocês, uma coisa mais voltada para o mercado, até se alguém quiser conhecer mais isso aqui e ofertar serviços usando o Drupal, tá aí uma boa oportunidade. Tem empresa no Brasil que é especializada em Drupal e ela ganha muito dinheiro, contrata bastante gente também. Então é isso aí, pessoal, obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, tô aí. Quatro dúvidas assim. Eu vi que o governo ele tem uma série de iniciativas muito legais. Como é que está a disponibilização dessas iniciativas para a comunidade? Está open source? Tá. O que eu percebi? Na verdade, o que vem do governo, o governo não mandou nenhum ofício para a UFO, por exemplo, falando assim, vocês têm que usar isso, isso e isso. É porque a gente fica vendo e acompanhando pela internet. Você acaba achando muita coisa na internet. Por exemplo, toda essa documentação, tem muita documentação do Plone, principalmente. Porque se você pegar a lista dos ministérios, quase todos eles foram feitos em Plone. E quando você pega algum código-fonte, tem também no GitHub tem muita coisa. Você encontra das comunidades, do Plone, do Joomla e do Drupal, você encontra. O Drupal nem tanto, mas você encontra muito do Plone. O Plone e o Joomla são as comunidades que mais abraçaram a questão do desenvolvimento, porque aí depende de cada comunidade. O governo por si só ele não disponibiliza coisa técnica, assim. O que o governo está fazendo é a criação do framework, que é o framework, a abreviação dele chama FACIN, F-A-C-I-N. Esse framework ele vai disponibilizar, que é voltado para a governança e interoperabilidade. Agora, é um pouco complicado essa questão da comunicação com o governo. Está tudo disponível na web e o da comunidade também, mas não tem uma fiscalização ainda. Está lá na lei, por exemplo, falando que todo site tem que estar dessa forma até junho de 2014. Mas, por exemplo, tem um monte que não está, né? O próprio da UFO principal vai entrar no ar só esse ano. Mas não tem uma fiscalização, uma cobrança muito rígida. Tem algumas auditorias que talvez vão pegar por aí. Eles têm algumas ideias. Alguns analistas, colegas nossos lá do setor, já participou de evento, por exemplo, que uma das ideias era usar a barra do governo como validador do site. Só apareceria aquela barra do governo no site que fosse validado automaticamente por ele. Mas são só ideias. Mas eu creio que vai vir algo por aí. Porque antes eles estão arrumando na questão de legislação, de regras, e dando um tempo para os órgãos se adequarem, né? E a UFO, de tudo isso que a UFO está fazendo, ela tem, assim, libera isso open source, ela tem algum programa, um lugar, um repositório da UFO no GitHub? Não tem. É até um problema, uma questão para a gente pensar essa forma de melhor organizar. Porque, igual eu te falei, a gente não incentiva muito os órgãos contratarem esse serviço, porque historicamente sempre tem dado problema. Por exemplo, uma licitação, a empresa ganha e ela é lá da Bahia. Para fazer um site, ela cobra um preço muito barato. Provavelmente ela não vai entregar uma coisa de qualidade, que dirá uma coisa no padrão do governo.
Mas é uma boa a gente disponibilizar, por exemplo, a questão do tema, né? O que a gente está usando, o que a gente já evoluiu. Eu diria só da questão do tema, eu diria até a questão do software, Sim. regras mesmo. Eu vejo que, por exemplo, cidadão comum pode passar até a contribuir. Eu não sei como faria isso, mas até por uma questão de transparência, eu acho que dá a oportunidade ao cidadão e aos grupos da sociedade, a ONGs, de poder participar desses projetos e contribuir, ou contribuir, fiscalizar, ajudar a testar. Eu acho que esse tipo de coisa pode criar um ambiente de muito mais transparência. Exato. Já que você tocou nesse assunto aí, Josenaldo, né? Tem um site bem bacana que o governo lançou também. Eu vou entrar nele aqui para vocês verem. Esse site aqui, ele chama participa.br. Ele também é novo. Ele é baseado no Nosfera. Alguém conhece? O Nosfera é como se fosse uma plataforma também de software livre, semelhante à rede social. Então ele tem aqui, é uma plataforma para participação da comunidade, e tem muita coisa da área de TI aqui. Por exemplo, aquela questão que eu falei da governança digital, ficou aqui um mês para a opinião da comunidade, não só de TI, cidadão mesmo comum. O problema é que às vezes a gente não tem acesso, não tem conhecimento para chegar até aqui, né? Eu, por exemplo, tomei conhecimento dessa plataforma tem menos de um mês. E aqui você pode fazer o cadastro, qualquer pessoa pode fazer o cadastro e participar das discussões de âmbito governamental, que não envolve só TI. Tem muita discussão interessante aqui. Por exemplo, tem algumas, ele mostra lá os acessos, as tags, usuários, comentários, e tem as comunidades que você vai participando ali. Então tem, por exemplo... Deixa eu ver se a busca aqui do site é boa. Se ele vai achar aqui o framework. Aquele framework que eu comentei de interoperabilidade, ele está disponível aqui até o mês de maio. E não funcionou não. Às vezes é pela resolução, mas deveria ter funcionado. Tá indo aí. Por exemplo aqui, ó, consulta pública FACIN. Esse FACIN é a abreviação é a sigla do Framework de Interoperabilidade e Governança. Então aqui é uma comunidade para discussão. O nome desse framework, ele é... Deixa eu ver se tem aqui. Tem um documento, inclusive bem completo. Acho que vale a pena ler para a gente da área de TI, ó, esse documento aqui. Aqui está sem o link dele. Mas eu tenho ele baixado aqui. Bom, é esse documento aqui, ó. Ele está disponível para consulta. Então é um documento bem interessante. O FACIN é o Framework de Arquitetura Corporativa no apoio à interoperabilidade e a governança. Então está tendo ações bem interessantes. O problema é que é difícil a gente tomar conhecimento dela a tempo, né? Igual esse aqui está aberto até maio para contribuição. A gente que é da área de TI é bem interessante às vezes conhecer e opinar ali o que pode ser melhorado, enquanto cidadão e da área de TI. Mais alguma pergunta? Bom, pessoal, então agradeço a oportunidade e obrigado.